Bom dia, discípulos de Jesus. Preparados para mais um encontro com o Mestre? Bom dia, discípulos de Jesus. Preparados para mais um encontro com o Mestre? Quem vai orar para nós, para darmos início ao nosso estudo de hoje, porque hoje está maravilhoso. Irmã Rita, por favor. Tá. Pai que está nos céus, santificado seja o teu nome. Graças te damos, Pai, pelo dom da vida, pelas tuas misericórdias renovadas nesta manhã. Obrigado, Pai querido, pela oportunidade de estarmos aqui reunidas para estudar a tua palavra. Te louvamos, Pai, porque o Senhor nos proporciona bons momentos, tem nos guardado, tem nos livrado. Obrigado, Senhor Deus, pela irmã Daiane estar presente novamente nos estudos. Obrigado, Senhor Deus, por cada família aqui representada. Rogo perdão pelos nossos pecados. Agora eu rogo a Ti, Pai, e o Teu Santo Espírito venha e se faça presente conosco ao estudarmos a Tua palavra. Amém. Nos ajude a abrir nosso coração, nossa mente para a percepção dos ensinos. Fique com cada um de nós. Com a irmã Daiane, que vai ser usada por Ti nesse momento. Que ela venha, Senhor Deus, ser iluminada pelo Teu poder. Amém. Para expor tudo nesses momentos. Nós te rogamos no doce nome de Jesus. Amém. Amém. Ontem nós estudamos sobre a cura que Pedro realizou na vida daquele homem, daquele coxo de nascença. E nós vimos que aquele homem, ele tinha aproximadamente 40 anos. Então fazia 40 anos que ele estava naquela situação. E nós vimos que ele havia ido ao templo apenas para pedir esmola. Só que Pedro e João, cheios do Espírito Santo, fizeram mais por aquele homem. Eles não deram dinheiro algum, mas lhe deu uma nova vida, uma nova oportunidade para viver. E com o relato de ontem, nós aprendemos que Deus quer fazer muito mais por nós do que nós podemos imaginar. Às vezes, nós seremos como aquela pessoa sem esperança, onde Deus vem para transformar a nossa vida, mas às vezes também nós seremos como Pedro e João. Nós seremos pessoas que levarão esperança para outras pessoas que estão sem esperança. E às vezes nós teremos que fazer exatamente como Pedro fez. Falar da cura, mas ajudar essa pessoa a se levantar. Tomar essas pessoas pela mão para ajudá-la a desenvolver a fé naquele que é capaz de transformar a vida de qualquer pessoa. E hoje nós vamos estudar sobre o que aconteceu depois dessa cura. E eu quero convidar vocês a abrirem a Bíblia em Atos, capítulo 3. Nós vamos estudar a partir do versículo 11. Atos, capítulo 3, a partir do versículo 11. Diz o seguinte: Enquanto aquele homem ainda se mantinha ao lado de Pedro e João, todo o povo perplexo correu para junto deles no pórtico chamado de Salomão. Quando Pedro viu isso, dirigiu-se ao povo dizendo: Israelitas, por que vocês estão admirados com isso? Ou por que estão com os olhos fixos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade tivéssemos feito esse homem andar? O Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, o Deus dos nossos pais, glorificou o seu servo Jesus, a quem vocês traíram e negaram diante de Pilatos, quando este já havia decidido soltá-lo. Versículo 14. Vocês negaram o santo e o justo e pediram que fosse solto um assassino. Vocês mataram o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Pela fé no nome de Jesus é que este homem, este mesmo nome, fortaleceu a este homem que vocês estão vendo e bem conhecem. Sim,
A fé que vem por meio de Jesus deu a este homem saúde perfeita na presença de todos vocês. E agora, irmãos, eu sei que vocês fizeram isso por ignorância, como também as autoridades o fizeram. Mas Deus assim cumpriu o que tinha anunciado anteriormente pela boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Portanto, arrependam-se e se convertam para que sejam cancelados os seus pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério e que Ele envie o Cristo que já foi designado para vocês, a saber, Jesus, ao qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca de seus santos profetas desde a antiguidade. Porque Moisés disse: o Senhor Deus fará com que do meio dos irmãos de vocês se levante um profeta semelhante a mim. A esse vocês ouvirão em tudo o que ele lhes disser. Quem não der ouvidos a esse profeta será exterminado do meio do povo. E todos os profetas, a começar com Samuel, assim como todos os que falaram depois dele, também anunciaram estes dias. Vocês são os filhos dos profetas e da aliança que Deus estabeleceu com os pais de vocês, dizendo a Abraão: na sua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou-o primeiramente a vocês para abençoá-los, no sentido de que cada um abandone as suas maldades. A primeira coisa que Pedro fala aqui, o relato começa dizendo que aquele homem que havia sido curado, que aquele homem se manteve ao lado de Pedro e João. E por conta disso, aquele povo maravilhado, porque conhecia aquele homem que pedia esmola, aquele homem que não andava, e agora vendo aquele homem completamente transformado, a Bíblia relata que aquele povo ficou perplexo com o que tinha acontecido, e que aquele povo correu para junto deles, no lugar onde estavam no templo. E é interessante porque quando a gente vai para a Bíblia, a gente vê que esse lugar aqui, olha, correu para junto deles no pórtico chamado de Salomão. Eu não sei se vocês se lembram, nós estudamos no estudo anterior, naquele momento, naquele dia que Jesus foi para esse templo, para esse lugar, e que Jesus pregou sobre o profeta Isaías, falando que aquela profecia que Isaías estava falando, que estava se cumprindo naquele momento. E nós vimos aquelas pessoas levando Jesus até um precipício para apedrejar Jesus, para jogar Jesus de lá de cima. E agora nós vemos Pedro nesse mesmo lugar onde Jesus foi rejeitado. Agora Pedro ali com uma testemunha do poder de Deus ao seu lado, tendo a oportunidade de falar para aquelas pessoas. E sabe o que Pedro fez? Porque olha, nesse momento não estava mais apenas Pedro e João. A Bíblia fala que estava Pedro, João, o homem que havia sido curado, e tinha uma multidão ao redor deles. E sabe o que Pedro fez? Pedro aproveitou essa oportunidade onde as pessoas estavam ali e começou a pregar. Começou a falar. E a pregação de Pedro tem alguns aspectos interessantes que eu quero ressaltar para vocês, para nós tirarmos lições práticas para a nossa vida. A primeira coisa que Pedro fez na sua pregação foi questionar o povo sobre a admiração deles. Pedro aqui fala o seguinte, no versículo 12, quando Pedro viu isso, dirigiu-se ao povo, dizendo: israelitas, por que vocês estão admirados com isso? Ou por que estão com os olhos fixos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade tivéssemos feito este homem andar? Pedro chamou a atenção das pessoas para a admiração que eles estavam tendo, para a admiração que eles estavam olhando para Pedro. E já nessa fala inicial, Pedro deixa claro que aquilo que tinha ocorrido não havia ocorrido pelo seu próprio poder. Não havia ocorrido pelo... Não era eles que tinham feito aquele homem andar, não era. E Pedro já no início aqui, Pedro, ele demonstra que ele estava cheio do Espírito Santo, porque ele não se acha.
Pedro, ele não coloca os méritos nele. E Pedro ajusta a visão daquelas pessoas. E Pedro fala assim, por que vocês estão olhando para mim? Para nós, como se tivesse sido nós que tivéssemos feito esse milagre. Não, não. Então Pedro, ele aproveita essa admiração das pessoas, aproveita essa atenção plena das pessoas, e Pedro começa a levar as pessoas para a compreensão da verdade. Pedro leva as pessoas a compreender que foi o próprio Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, aquele Deus que aquelas pessoas compreendiam, que aquelas pessoas acreditavam, tinha sido aquele Deus que havia glorificado Jesus, a quem eles tinham traído e negado. Olha que interessante. Pedro, ele chama a atenção daquelas pessoas, questionando a admiração daquelas pessoas, e Pedro leva aquelas pessoas a compreender que aquele milagre não tinha sido feito por eles, e agora Pedro, ele faz uma ligação, dizendo que o mesmo Deus que operou aquele milagre era o Deus que eles criam, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, e que aquele Deus havia glorificado Jesus. Jesus havia sido morto há pouco menos de 2 meses quando isso aconteceu. Aquilo estava muito vívido na mente daquelas pessoas. Falar em Jesus era algo que trazia à mente das pessoas quem era, porque eles haviam vivenciado muitas coisas. Jesus havia estado muitas vezes ali. E agora Pedro leva aquelas pessoas a perceber que a culpa pela morte de Jesus tinha sido deles, porque eles tinham negado Jesus como Messias e eles haviam pedido para que Barrabás, para que aquele assassino fosse solto. Então, olhe como que Pedro constituiu a sua pregação. Primeiramente, ele utiliza a curiosidade do povo para poder falar ao coração deles. Depois Pedro tira o foco de si, dizendo que aquele milagre que aconteceu não tinha sido feito pelos méritos dele, pelo poder dele, mas que tinha sido o próprio Deus, e que o próprio Deus havia dado aquela autoridade a Jesus. E depois Pedro leva aquelas pessoas que estavam ouvindo a sua pregação a tomarem consciência das atitudes erradas que elas haviam feito em relação a Jesus. Só que algo me chama atenção nessa atitude de Pedro, porque Pedro, ele não ficou ali julgando as pessoas pelas coisas erradas que elas haviam feito. Pelo contrário, Pedro levou as pessoas a reconhecerem os seus erros, não com o intuito de deixá-las sem esperança. Pelo contrário, Pedro levou aquelas pessoas a compreender os erros que elas haviam feito, e Pedro trouxe esperança para aquelas pessoas. Olha os erros que Pedro ressalta que aquelas pessoas haviam cometido. Pedro falou que aquelas pessoas haviam negado Jesus, haviam traído Jesus diante de Pilatos. Depois Pedro falou assim, olha, vocês negaram o santo, o justo e pediram para que fosse solto um assassino. E por último, aqui no versículo 15, Pedro fala assim, vocês mataram o autor da vida. Olha aqui, Pedro está levando essas pessoas a terem consciência daquilo que eles haviam feito sem nem perceber. Porque aquelas pessoas fizeram aquilo pelo fluxo. Elas seguiram o fluxo ali. Nós vimos isso quando nós estudamos sobre a crucifixão de Jesus. Só que Pedro estava dizendo que mesmo que elas tivessem agido por ignorância, que aquela culpa era deles. Todas essas eram acusações muito pesadas e erros muito graves. Mas o objetivo de Pedro aqui era ajudar aquelas pessoas a se arrepender e não ficarem com remorso pelo que havia feito. E é por isso que a primeira declaração que Pedro faz, depois de falar todos os erros que eles haviam cometido, a primeira declaração que Pedro faz, Pedro fala, mas Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos. E nós somos testemunhas disso. Olha aqui,
Pedro está dizendo para essas pessoas o seguinte: olha, embora vocês negaram Jesus, embora vocês traíram Jesus, embora vocês são culpados pela morte de Jesus, Deus ressuscitou Jesus. Jesus não está morto mais, ele ressuscitou e nós somos testemunhas. Pedro queria que aquelas pessoas compreendessem que, embora eles tivessem feito tudo errado, que Jesus não estava mais morto. O próprio Deus o havia ressuscitado. E Pedro queria levar essas pessoas a refletir sobre a fé. E é por isso que no versículo 16, voltem na Bíblia aí, versículo 16, Pedro fala o seguinte, olha: pela fé no nome de Jesus é que este mesmo nome fortaleceu a este homem que vocês estão vendo e bem conhecem. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este homem saúde perfeita na presença de todos vocês. Uau! Pedro declarou para aquelas pessoas que, embora Jesus não estivesse mais entre eles, que a fé em Jesus ainda podia fazer milagres, ainda podia trazer restauração. A mesma fé que era necessária para Jesus realizar os milagres enquanto esteve nessa terra, era necessária para continuar levando milagres às pessoas. Pedro estava afirmando que a fé em Jesus era necessária e suficiente para trazer restauração a todos aqueles que crescem em seu poder. E sabe o interessante? Depois que Pedro levou aquelas pessoas a refletirem sobre a importância da fé, ele começa a dar esperança para aquelas pessoas. Ainda há esperança para eles. E ele queria que aquelas pessoas compreendessem que, embora eles tivessem feito as coisas mais horríveis com Jesus, ainda havia esperança para eles. Então Pedro afirma para aquelas pessoas que aquilo que elas tinham feito juntamente com as autoridades da época, que aquilo havia sido feito por ignorância. Só que Deus utilizou aquilo de errado que eles haviam feito por ignorância para cumprir o que os profetas já haviam profetizado que iria acontecer. E eu fiquei pensando porque Pedro deixou claro para aquelas pessoas que elas pecaram por ignorância. Só que a ignorância, ela é algo muito perigoso, tanto no âmbito espiritual quanto em outros contextos. As pessoas podem pecar por ignorância, como nesse exemplo, mas a ignorância não desculpa o pecado. E Pedro deixa claro isso. Pedro fala o seguinte, olha, vocês agiram por ignorância, só que vocês agora precisam se arrepender. Vocês agora precisam pedir perdão. E Pedro deixa claro que é necessário se arrepender mesmo dos pecados que foram cometidos por ignorância. E que essa sinceridade de arrependimento, que essa necessidade de arrependimento deve ser a mesma necessidade de nos arrepender dos pecados que nós cometemos sabendo. E agora Pedro mostra o caminho para aquelas pessoas. Pedro fala para aquelas pessoas das coisas erradas que elas cometeram. Pedro reconhece que muitas das coisas erradas que eles fizeram, eles agiram por ignorância. Mas Pedro agora fala do caminho que eles precisavam percorrer. Eles já haviam compreendido que eles eram culpados. Eles já haviam compreendido que Deus havia utilizado aquele erro para cumprir as profecias que haviam sido descritas. Eles já haviam compreendido a importância da fé. Que mesmo Jesus não estando ali com eles, mas pessoalmente, que a fé ainda podia trazer restauração. E agora Pedro fala para eles que eles precisavam se arrepender das coisas que eles haviam feito. Versículo 19 diz assim: portanto, arrependam-se e se convertam para que sejam cancelados os seus pecados, a fim de que da presença do Senhor
venham tempos de refrigério e que ele envie o Cristo que já foi designado para vocês. Pedro fala, Pedro convida essas pessoas a mudar de ideia. Pedro convida essas pessoas a se arrepender das coisas que elas haviam feito, mesmo que haviam agido por ignorância. Este chamado ao arrependimento é o clímax lógico da dura repreensão que Pedro fez àquelas pessoas. Não havia motivo para repreender caso o objetivo principal fosse contrário a levar aquelas pessoas ao arrependimento. E o mesmo ocorre hoje. Nós precisamos pregar o evangelho no sentido de levar as pessoas a se arrepender das coisas erradas que fizeram e levar essas pessoas a se converter. Pedro chamou aquelas pessoas a se arrepender e a se converter, ou seja, a voltar-se para Deus. Conversão significa mudar de rumo. É a mesma coisa, nós estamos dirigindo um carro, quando nós fazemos uma conversão à direita, nós mudamos a direção que nós estamos indo para ir em outro lugar. E Pedro estava chamando aquelas pessoas a mudar de rumo, a irem na direção do próprio Deus. E uma das coisas que nós precisamos compreender é que arrependimento apenas não é suficiente. É preciso arrependimento e conversão. É preciso se conscientizar das coisas erradas que fazemos, pedir perdão, mas é preciso mudar. E sabe de uma coisa, queridos? A conversão é a base para uma experiência cristã genuína. Aonde não há conversão, aonde não há mudança, não tem como haver experiência cristã genuína. Pedro chamou a atenção daquelas pessoas para a necessidade de se arrependerem, até mesmo dos erros que eles cometeram por ignorância, mas chamou aquelas pessoas a se converterem. É diferente do novo nascimento. Quando nós nascemos novamente, quando nós temos um novo nascimento, isso é obra do Espírito Santo na nossa vida. A conversão, embora seja algo que seja influenciado pelo Espírito Santo, a conversão é uma atitude pessoal. E nós temos que prestar atenção e nos conscientizar de que o Espírito Santo só realiza a sua obra quando o ser humano está disposto a permitir que Deus assuma o controle da sua vida. É só isso. É isso que nós precisamos nos conscientizar. O Espírito Santo só vai fazer a obra na nossa vida quando nós estivermos dispostos a permitir que Deus assuma o controle da nossa vida. E você pode ter certeza que quando Deus assumir o controle da nossa vida, Ele vai mudar a direção da nossa vida. Nós não vamos continuar no mesmo caminho, nós não vamos continuar no mesmo rumo. Assim como Pedro falou para aquelas pessoas que era necessário que elas se arrependessem e que elas se convertessem, nós também precisamos nos arrepender e nos converter. Pedro estava convidando aquelas pessoas para se arrependerem, para que elas se arrependessem das coisas que elas haviam feito de errado e para que elas se convertessem, para que os pecados delas fossem perdoados. E esse foi um resultado imediato. A culpa pelo pecado, a culpa por pecados específicos é cancelada quando nós confessamos os nossos pecados. Isso é o que a Bíblia fala. Quando nós confessamos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar. Só que nós precisamos compreender que, ainda que nos arrependamos, tudo isso vai ficar registrado nos livros do céu. E Ezequiel capítulo 3, versículo 20 diz que todos esses pecados eles serão riscados definitivamente no dia do juízo. Então, olha que interessante isso que a Bíblia traz. Nós pecamos diariamente e quando nós pedimos perdão pelos nossos pecados, ainda que cometemos por ignorância, os nossos pecados confessados são perdoados. Só que eles só serão riscados dos registros no dia do juízo. Mas há esperança para nós, porque a esperança está no perdão. Não importa quando nós formos julgados, se terá uma lista enorme de pecados.
Não importa, se nós nos arrependermos, se nós pedirmos perdão por esses pecados, a Bíblia fala que Deus é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Pedro declarou aqui na finalização desse texto que a conversão daquelas pessoas em relação às coisas erradas que elas haviam feito, aos pecados, ou o pedido de perdão pelos pecados, o arrependimento daquelas pessoas poderia acelerar o cumprimento das profecias que o próprio Senhor havia dado por meio dos profetas. Queridos, como Pedro, nós aprendemos que nós precisamos utilizar todas as oportunidades para ajudar as pessoas a terem uma compreensão correta do sacrifício que Jesus fez por nós. Além disso, é necessário nós ajudarmos as pessoas a perceber onde elas estão errando, para que elas tenham a oportunidade de se arrepender e de se converter, de buscar esse perdão em Jesus. Assim como Jesus chamou aqueles discípulos para serem suas testemunhas, Ele está chamando você e a mim para sermos testemunhas de Jesus, que nós aproveitemos todas essas oportunidades para falar às pessoas sobre a obra de Jesus na nossa vida. Só que nós precisamos também nos colocar no lugar dessas pessoas que ouviram essa repreensão. Nós precisamos olhar essa repreensão, essa pregação que Pedro fez naquela época. Nós precisamos ler isso como se o próprio Deus estivesse falando para nós. Quantas vezes, queridos, por ignorância, nós temos cometido pecados que às vezes nós nem nos damos conta? Quantas vezes nós fazemos coisas erradas simplesmente por ir no fluxo? Assim como aquelas pessoas crucificaram Jesus, indo com a multidão. O mesmo apelo que Pedro fez para aquelas pessoas é o apelo que Deus está fazendo para mim e para você hoje. Nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados, até mesmo daqueles pecados que nós cometemos por ignorância. Só que nós não apenas temos que nos arrepender, nós precisamos mudar de rota. Nós precisamos nos converter realmente a Deus para que tenhamos os nossos pecados perdoados e para que os propósitos de Deus na nossa vida possam se cumprir aqui nessa terra. Para que o Cristo que foi prometido, que vai voltar, para que Ele possa voltar. Hoje, quando nós terminarmos esse estudo, eu quero lançar um desafio para você. Assim que nós terminarmos a nossa oração agora, que nós vamos fazer, eu quero desafiar você a orar a Deus, a pedir para que Deus traga à sua mente todos os pecados que você cometeu. Quer sejam pecados que você cometeu conscientemente, ou quer sejam pecados que você cometeu por ignorância, para que você tenha a oportunidade de pedir perdão para Deus. Você aceita esse desafio de confessar esses pecados a Deus? Queridos, não há como termos uma experiência cristã genuína se nós não nos arrependermos dos nossos pecados e se nós não nos voltarmos, nos convertermos a Deus. Que Deus nos ajude nesse processo, que a gente aproveite essa oportunidade para confessar os nossos pecados a Deus, a colocar diante dele as coisas erradas que nós fizemos até agora e pedir forças a ele para que ele continue nos ajudando, porque nós sabemos que nós ainda continuaremos pecando, que nós ainda continuaremos errando, mas que com a mesma pressa que nós vamos cair, que nós levantemos, pedindo perdão a Deus e confessando os nossos pecados a Ele. Vamos orar? Querido Deus, hoje nós aprendemos, Senhor, com a Tua palavra, que o Teu poder, quando manifestado na vida das pessoas, a Tua restauração, quando restaura a vida das pessoas, ela chama a atenção das pessoas para o Teu poder, Senhor. Senhor, e hoje nós vimos Pedro aproveitando essa oportunidade, quando as pessoas estavam voltadas, fixados os olhos nele, ele aproveitou essa oportunidade, Senhor, para levar aquelas pessoas a olhar para Ti. Senhor, Pedro,
por mais poderoso que ele fosse, por estar cheio do Espírito Santo, ele não pegou esse mérito para si, mas ele levou essas pessoas a compreenderem que tudo vem de ti, Senhor. E hoje, Senhor, nós reconhecemos que todas as coisas que ocorrem na nossa vida vêm de ti, Pai. Senhor, nós queremos ouvir a tua voz falando a nós nessa manhã. Nós queremos, Senhor, confessar diante de ti todas aquelas coisas, todos aqueles pecados que nós cometemos, até mesmo por ignorância, Senhor. Nós queremos colocar diante de ti, nós queremos confessar diante de ti, nós queremos nos arrepender desses pecados, porque nós queremos nos converter a ti, Senhor. E nós te agradecemos pela tua promessa de que o Senhor vai perdoar os nossos pecados. Senhor, nós nos colocamos em tuas mãos, gratos por tudo que o Senhor já fez, por tudo que o Senhor está fazendo e por tudo que o Senhor ainda vai fazer em nossa vida. Continue, Senhor, nos alimentando com a tua palavra. Nós colocamos o nosso dia hoje em tuas mãos, pedindo que o Senhor continue a obra na nossa vida, continue nos atraindo a tua presença em todos os momentos. E tudo isso fazemos, tudo isso pedimos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Queridos, foi um prazer estar com vocês nesse sábado. Amanhã eu quero convidá-los a continuarmos nos enchendo da palavra de Deus para sermos cheios do Espírito Santo. E amanhã nós vamos estudar o capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 22. E nós vamos ver o momento em que Pedro teve a mesma experiência de Jesus de estar perante o Sinédrio. Que Deus abençoe a todos, que todos tenham um ótimo dia. Tchau, tchau. Feliz sábado. Feliz sábado.